Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje está uma matéria especial, Teologia, Doutrina de Deus, aula 4. Pessoal, essa aula está maravilhosa, você não pode perder por nada. Fica até o final dessa videoaula que você vai aprender muita coisa, tudo sobre Deus. Teologia, Doutrina de Deus. Hoje nós vamos estudar teofania. É Deus em forma humana. Deus se apresentou de forma humana para quem? Nós vamos ver nessa aula. Fica até o final. Então, nós estamos estudando Deus, a doutrina de Deus, na Bíblia Sagrada. Teologia bíblica original, tá? Com o pastor Josiel Saraiva. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica em São Paulo há 25 anos. Estou ministrando aula em 17 países, 27 estados brasileiros. Já formei mais de 20 mil alunos no Brasil e no mundo. Nós temos os 3 cursos, básico, médio e bacharel. Teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, ramateologia. São 20 livros o curso básico e 40 livros o bacharel. Tá bom, pessoal? O sol está nascendo, eu estou aqui ao ar livre na escola, o escritório é aqui em cima, já eu mostro para vocês, tá bom? Então vamos para a teofania de Deus. O termo teofania vem do grego, significa Deus em forma humana. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos de forma visível e audível. Vou colocar aqui para vocês lerem comigo, pessoal, Tá vendo aí, Teofania, tá? Teofania de Deus, tá aqui, Lição 4. Você que tem esse livro, abre na lição 4. Se você não tem, entre em contato comigo e fala, pastor, eu quero adquirir os livros de teologia, tá bom? Então o termo teofania vem do grego e significa doutrina de... melhor dizendo, teofania significa Deus em forma humana. E a Bíblia prova isso, que Deus tomou forma humana, chamado teofania. Não é a encarnação. A encarnação de Cristo é uma forma de Deus transformar encarnado, humanamente. Já aqui é diferente. É Deus se transformar de forma humana para conversar com os seres humanos. Um exemplo disso é bem claro, pessoal, está aqui na Bíblia. Teofania é uma maneira... deixa eu falar antes de falar disso. Teofania vem do grego e significa Deus em forma humana. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos, de forma visível, que eu possa ver, e audível, que eu possa ouvir. Então Deus se apresenta de forma visível, que o homem vê com o olho nu e ouve com o seu ouvido. Mas a Bíblia diz que ninguém viu Deus. Não, ninguém viu Deus na forma que Ele é, na forma que Ele está, na forma lá do céu. Ninguém vê Deus, ninguém viu e nem pode ver. É como se fosse a superfície do Sol, segundo a ciência, 6.000 graus. 6.000 graus. Então, antes de um avião, antes do ser humano chegar perto do Sol, já vira pó. É mais ou menos isso. Ninguém pode ver Deus e fica vivo. Moisés falou, Senhor, eu quero te ver. Deus falou, não, meu irmão, ninguém me viu, minha face ficou vivo. Aí Deus passou na rocha, colocou a mão e Moisés viu só as costas de Deus, já desmaiou. João em Apocalipse vê Deus, João em espírito, não no corpo, em espírito foi arrebatado e ele está em espírito e vê Deus e cai como morto. Não é nem como carne, como espírito. João não aguenta a glória de Deus. E não foi nem Deus, foi Cristo, na verdade, né? Então, Deus não se apresenta para ninguém, mas só que a teofania é diferente. É Deus se materializar em forma humana e conversar com o ser humano.
Tem prova disso? É que Deus não se apresenta para ninguém da forma que ele está, da forma que ele é lá no céu. Ele não pode se apresentar, senão na hora que um ser humano olha para ele, ele evapora, morre, vira poeira. A glória de Deus é tão extraordinária que ninguém pode ver Deus nessa carne. Tá? Agora, Deus se materializa em forma humana para se apresentar aos seres humanos e conversa com ele. Tem base bíblica? Tem. Qual é a base bíblica? Deus conversou com quem? Com Adão. Você acha que foi na glória que está lá no céu, aquela glória, aquele brilho, aquele sol, foi exatamente como Deus conversou com Adão? Não. Teofania, Deus conversou com Adão de forma humana. Adão era humano, aí Deus se apresenta de uma forma humana, angelical, e conversa. Vem cá, Adão, eu sou Deus, tal. Então Deus diminuiu a sua glória para conversar com Adão. Mesmo antes do pecado, eu não creio que Adão via Deus na sua glória absoluta. Adão via Deus na sua glória parcial. O que é parcial? É Deus se transformar em corpo humano, corpo angelical, e conversar com Adão. Tá? Ah, mas é antes do pecado, Deus vinha com a sua glória. Não, meu irmão, Deus vinha de forma teofânica. Porque nenhum homem viu Deus. Aqui a Bíblia diz o quê? Deus falou, Moisés, nenhum homem me viu. Ah, mas Adão viu. Viu na forma teofânica. Não na forma absoluta, na forma totalitária, na forma igual de Deus está no céu. Não, ninguém viu Deus dessa forma. Quando Deus fala, ninguém me viu, é na forma que ele é. Agora, da forma teofânica, vários homens viu. Adão, Abraão, Jacó e muitos outros. Entendeu? Então, eu resumi aqui, ó. Teofania é uma palavra que vem da língua grega. E nas aulas passadas eu sempre falo. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico. O Novo no grego. Guardaram isso aí? Guarde isso aí. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. E o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E o aramaico, onde entra? O aramaico tem alguns versículos só em aramaico. O que é aramaico? É uma mistura do hebraico com arameu. Quando o povo de Israel foi cativo por rei da Babilônia, eles falavam hebraico. E os babilônicos falavam arameu. Aí eles misturaram o aramaico com o arameu, que deu aramaico. Tá bom? Então, preste atenção. Teofania é uma palavra que vem do grego e significa Deus em forma humana. Olha aí, quando eu usei o nome de Deus, o sol nasceu, ó. Tá nascendo aqui o sol, ó. Eita, Deus poderoso, meu irmão. Teofania é uma forma de Deus se apresentar humano. Olha aí, olha o sol ali, tá bonito, pessoal. Daqui a forma, Deus é como o sol. Olha, nascendo o sol aqui, ó. A Bíblia diz no Apocalipse que lá o céu não vai precisar de sol, porque o Senhor Deus os alumia. Deus é 1 trilhão de vezes mais forte que o sol. O sol é poderoso, sapeca, torra. Imagina a presença de Deus. Então, mesmo o homem em santidade, que foi Moisés, não pôde ver Deus da forma totalitária, tá? Quando Deus se apresentou para Moisés cara a cara, face a face, é de forma teofânica, tá? Então, a teofania é uma forma de Deus se apresentar aos seres humanos de forma visível e audível. Qual é o exemplo disso? Gênesis 18:1. Depois apareceu o Senhor nos cavalhares de Mare, estando Abraão assentado à tenda quando aquecia o dia. E disse-lhe o Senhor, quando acabou de falar Abraão, Abraão tornou o seu lugar. Deus se apresentou a Abraão de forma o quê? Forma teofânica. Teofania. Deus em forma humana.
Deus nesse corpo humano. Não foi na sua glória absoluta que Deus desceu e conversou com Abraão. Não. Deus diminuiu. É igual o fogão, né? O fogão ele tem um fogo alto e tem o fogo baixo. Deus mais ou menos tem duas glórias. A glória alta, que é absoluta como ele é, e a glória baixa, que é a teofania. Deus fala, espera aí, eu vou diminuir a minha glória, porque eu tenho que conversar com o ser humano. Aí ele usou um termo de teofania. Teofania do grego é Deus em forma humana. Deus se apresenta de forma humana, abaixando a sua glória totalitária. Que lá no céu é a glória extraordinária, o sol extraordinário. Aí o fogo alto e o fogo baixo do fogão. A glória absoluta e a glória de teofania. Entendeu? Então Deus se apresentou para Abraão. Ali foi o próprio Deus. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Ali não foi Deus na sua glória. Ali Deus diminuiu a glória na forma de fogo baixo, glória menor, teofania, e conversou com Abraão. Isso está lá em Gênesis 18:1, 18:33. Deus também se apresentou para Agar, a esposa, aquela serva de Abraão, e chamou o Senhor que falava como tu és o Deus da vista, porque não olhei também para aquele que me vê. Gênesis 16:13, está aqui, ó. Gênesis 16:13, Deus conversa com Agar de forma teofânica. Está aqui, ó. Aqui é Abraão. Deus apresenta para Abraão e depois para Agar. Para Abraão é de Gênesis 16:18 e 33. E lá em Gênesis 16:13, Deus se apresenta para Abraão de forma teofânica. Então, quem viu Deus? Abraão e Agar. De forma teofânica, de glória diminuída, tá bom? De forma visível e audível, de forma humana. Também Jacó. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Gênesis 32:24, tá aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Então o anjo vai e se apresenta a Jacó e luta com ele, e o anjo fere a coxa de Jacó, e o Jacó fala, me dá minha bênção, senão não te deixo ir, aí senão te abençoarei. Aquela história toda que todo mundo sabe que o anjo brigou com Jacó. Jacó brigou com o anjo. Aquele anjo ali não é um anjo normal, é um anjo especial. É teofania, Deus em forma humana, entendeu? Então vamos resumir aqui. O que é teofania? Deus em forma humana se apresentou aos seres humanos, de forma visível e audível. Antropomórfico, que é isso? É um termo que indica Deus revelando de forma humana. Deus não tem braço, não tem nariz, cabelo, orelha, não. Só que Deus se apresenta dessa forma para nós, seres humanos, entender. Eis que minha mão não está escolhida para que não possa salvar, nem o meu ouvido é gravado. Deus não precisa de ouvido para ouvir. Deus vê o pensamento. Deus não precisa de mão para salvar. Ele só pensa e age. Então, como que é a forma do corpo de Deus lá no céu? Ninguém sabe. A Bíblia diz assim, Deus é luz, Deus é espírito. Mas a forma física de Deus, o Pai, não sabe. Do Filho, Jesus Cristo, sabemos que ele tomou forma humana, ressuscitou gloriosamente, está lá no céu de forma humana. Mas a forma física do corpo de Deus não é humano. Ah, mas Deus fez a Bíblia diz que Deus fez Adão de sua imagem e semelhança. Não é imagem e semelhança física, é imagem e semelhança na moral. Eu sou eterno, você tem um espírito eterno. Eu domino no céu, você domina na terra. Entendeu? Então, imagem e semelhança é Adão vai me representar na terra para os animais. Imagem e semelhança de Deus, quando Deus diz que criou Adão.
sua imagem e semelhança não é física, no sentido moral, espiritual, que Adão não morria, os animais morriam, os animais não tinham espírito eterno, Adão teria. Adão representa Deus de uma forma moral, espiritual, dominador, tu domina na terra que eu domino no céu, entendeu, pessoal? Tá tudo aqui na lição, ó. Você precisa aprender isso. Aí Deus, ninguém sabe como que é Deus no céu. Aí Deus se apresenta como boca, como nariz, como mão, como face, como olho, rosto, cabelo, para o homem entender. Dá o nome dessa palavra de antropomórfico. Aqui, ó. Antropomórfico. Essas formas aqui, ó. Deus se apresentando dessas formas aqui, ó. Entendeu? Deus se apresenta como mão, como olho, como ouvido, para nós entender como é Deus. Mas nós não sabemos como é Deus na sua totalitária. Só um dia, no arrebatamento da igreja, nós vamos encontrar com Deus. Quem morre hoje vê Deus, entra no céu, mas vê Deus face a face, talvez aguardando aquilo que Salomão fala, a sala do banquete. É como uma noiva. Como uma noiva está entrando, o noivo fica de costas depois que ele vê. Então, provavelmente, hoje nós morremos, vamos para o céu, vamos para o paraíso, vamos. Lá onde Deus está, mas ver a face de Deus face a face, talvez não. Esperando todo mundo subir junto no arrebatamento, entendeu? Lá no céu, nós vamos se reconhecer? É uma pergunta que todo mundo me faz. Pastor Josiel, lá no céu eu vou reconhecer minha avó, minha mãe, meu filho ou não? Claro que vai reconhecer, só que lá no céu não tem lembrança da terra. Então você vai lembrar de mim que te dei aula, professor Josiel, estou lembrando de você, mas da onde? Aí nem você e nem eu lembra da terra, porque se lembrar da terra vai ter sofrimento. E a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas, inclusive nossa mentalidade. Quem entra no inferno lembra até da terra, de tudo, para sofrer. Quem entra no céu, Deus apaga a mentalidade da terra, para não haver sofrimento. Imagina uma irmã que está lá, subiu, morreu hoje, foi para o céu, e o filho dela está na droga, no crime. Ela vai ficar triste se ela ficar lembrando. Então Deus apaga a mentalidade da terra. Eis que faço nova todas as coisas. E o passado ficou para trás. Monoteísmo. O termo monoteísmo vem do grego, significa um só Deus. Pessoal, tem monoteísmo e politeísmo. A Bíblia é a favor de quê? O que a Bíblia fala? Monoteísmo. A Bíblia é contra o politeísmo. O que é politeísmo? O que é monoteísmo? Monoteísmo é a crença em único Deus. Monoteísmo é a crença em único Deus. E politeísmo é a crença em vários deuses. Eu vou repetir. O termo monoteísmo vem do grego, que significa um só Deus. Um único Deus. É uma crença que adora um único Deus verdadeiro. Aqui, ó. Você está dando para ver aí? Tá aí, monoteísmo. Monoteísmo vem do grego, significa um só Deus. Único Deus. Monoteísta. A Bíblia é a favor do monoteísta. Eu sou monoteísta, você é monoteísta. Nós cremos em um único Deus. Quem crê em um único Deus é monoteísta. A palavra mono quer dizer um. Teísmo é Deus. Então, monoteísmo. Está aqui, ó. Monoteísmo. Mono é único. Teísmo é Deus. Tá? Então, os judeus são monoteístas, os islâmicos também são monoteístas, os cristãos são monoteístas. Nós cremos em um único Deus. Agora, a Grécia é politeísta. O que é politeísta? Politeísmo é a crença em vários deuses. Poli é muitos e teísmo é Deus. Politeísmo. Está aqui, ó, na ponta do meu dedo. Não sei se está dando para vocês verem aí, ó. Politeísmo. A palavra poli quer dizer muito. Teísmo, Deus. Muitos deuses é a crença no politeísmo.
Então, você é meu aluno, você é politeísmo ou monoteísmo? Você é monoteísmo, creio em um único Deus. Ah, pastor, mas eu creio mais de um Deus. Então você é politeísta. Politeísmo, o termo politeísmo vem do grego, significa muitos deuses. Quem crê mais de um Deus é politeísta. É igual monogamia, casamento de um homem com uma mulher, e poligamia, casamento de um homem com várias mulheres. Então a palavra mono é um e polo é muitos. Nós somos monoteísta e não politeísta. O Deus de Abraão era o quê? Monoteísmo. Abraão era monoteísta. Ele crê no Deus El Shaddai. Os egípcios, politeísta. Israel, monoteísta. Israel cria em um Deus. Então Israel é monoteísta. Os egípcios, a Grécia, creem em muitos deuses. Eles são politeísmo. Então quem crê em um único Deus é Abraão, a Bíblia, Jacó. A Bíblia é a favor de um único Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Só tem um Deus que criou o céu, a terra, o universo, tudo, só um Deus que criou. Quando eu falo o nome de Deus, o sol está brilhando aqui, no meu rosto. Só um Deus que criou tudo. Agora, Deus do amor, Deus da agricultura, Deus do sexo, Deus do dinheiro, Deus do vento. Na Grécia é assim. Deus da comida, Deus da agricultura, Deus do tempo, Deus do humor, Deus do passado. Aí é politeísmo. Nós somos monoteísta, entendeu? Agnosticismo. É a palavra grega que significa não saber, nega a capacidade de Deus. Olha aí, quando eu falei de único Deus, o sol nascendo aqui no meu rosto, Eita, Deus poderoso. Panteísmo. Panteísmo é a providência de duas palavras, tudo é Deus. Deísmo admite que Deus criou o mundo, mas saiu fora dele. Ateísmo é não crer em Deus. Ateu é uma palavra grega que significa sem Deus. Ateísmo, não crê em Deus. Ateu, do grego, é sem Deus ou não crê em Deus. Materialismo, ele só crê na matéria, não crê, é igual a filosofia. A ciência só crê no que vê. Motivos para crer em Deus. Motivos para crer em Deus. Qual o principal motivo para crer em Deus? A Bíblia diz: os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Outro grande motivo para crer em Deus é o dia longo de Josué. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou, e tem alguns países, povos, tribos, que relatou que houve um dia na história que demorou passar o dia. Houve um dia na história que demorou passar o dia? Então é o dia longo de Josué, que ele orou, e a Bíblia diz que o sol parou quase um dia inteiro. Outro motivo para crer em Deus é a arca de Noé. Deus falou: Noé, constrói uma arca e salva, havia o dilúvio e matou. Essa história da arca de Noé é conhecida na Austrália, na China, no Japão, no México. Nesses países tem história semelhante assim. Um grande herói fez um grande navio, salvou sua família e os animais da inundação de uma grande chuva. Vários países do mundo têm relatos que os deuses do céu, olha só, os deuses do céu, irado, mandou um homem construir um navio e salvou ele, sua família e os animais. Outros países, um grande herói construiu um barco e salvou sua família e os animais da grande chuva. Entendeu? E tem países também que tem relato de Adão e Eva. Acharam na Austrália, nos países mais antigos, que o casal comeu um fruto proibido e abriu sua visão. E o nome desse casal, o homem, era Adá. Adá é o nome popular de Adão. Adá, Adada, Adão, Adá. O mundo inteiro. A palavra Adão é quase universal, é igual a palavra aleluia. Quando você diz aleluia aqui no Brasil, aleluia
nos Estados Unidos, aleluia é uma palavra universal, que quer dizer louvado seja Deus, ou glorificado seja Deus. A palavra aleluia, em todas as línguas, ela é dessa mesma pronúncia. Aleluia, entendeu? Então, a palavra Adão é uma palavra quase universal. Adá, Adão, Ad, entendeu? E vários países do mundo têm um relato que um homem comeu um fruto proibido com sua esposa, foi expulso do paraíso. Tem vários relatos. Na Mesopotâmia tem esse relato, na Austrália, na China, nos países mais antigos tem esse relato de Adão, de Noé, de Josué, do dia longo de Josué, que o sol parou, entendeu? Esses são os motivos para crer em Deus. Pessoal, essa aula está maravilhosa. Mas eu vou ficando por aqui, porque essa aula está maravilhosa. E aí nós vamos encerrar esse livro aqui, ó, Teologia, Doutrina de Deus. Hoje é encerramento desse livro. A próxima aula vai ser esse livro aqui, ó, Cristologia, Doutrina de Cristo. Próxima aula, esse livro. Você não pode perder. Se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, faz pergunta, que eu vou te responder. Próxima aula será Cristologia. Aí você diz, não, pastor, eu gostei da aula, eu quero esses livros, como é que eu faço? Entre em contato comigo, fala, pastor Josiel, eu quero os livros. Teologia, Doutrina de Deus, Cristologia, Doutrina de Cristo, Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, Angelologia, Doutrina dos Anjos, Antropologia, Doutrina do Homem, Ramatiologia, Doutrina do Pecado. O curso básico, 20 livros, o bacharel, 40. Aí você pega o seu diploma e pega o seu anel de formatura de teologia, ó. Anel fino e anel grosso. Vou colocar no meu dedo para vocês verem. Anel de formatura de teologia. Fino e grosso. Tá vendo aí? Você quer o seu anel? Quer o seu diploma? Quer se formar em teologia? Me chama no WhatsApp. Fala direto comigo, tá bom? Nós estamos estudando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Agora eu vou te mostrar o sol nascendo aqui no meu escritório ao vivo. Olha lá, pessoal. Olha lá, o sol está nascendo ali, ó. Aqui é o sol, ali é um grande prédio, o escritório é aqui em cima, ó. Tá? Aqui é a parte da frente do escritório. E aqui é esse lindo prédio que eu sempre falo. Shalom Adonai.